dessa maneira as pessoas não gostam muito dessa brincadeira. Mas, por isso você pode continuar, o seu filho pode continuar a ser fluminense. Agora, você toca, sabe, numa coisa interessante, importantíssima para a ciência em geral e para o diabetes em particular. Nos últimos 10 anos, pode-se falar na prevenção do diabetes. Então, dividindo os diabéticos em insulino dependente, tipo, e não insulino dependente, tipo 2, os primeiros que representam os jovens, as crianças, verificou-se que esses diabéticos, eles estão dentro de uma doença chamada autoimune. O que é uma doença autoimune? Mais atrás se chamava autoagressão. O sistema de imunidade é um sistema interessantíssimo, de uma complexidade incrível, mas que, na verdade, nós temos dentro de nós um sistema que reconhece o próprio e o que não é próprio, ou seja, o que é o estranho. E as células destroem o próprio, as células preservam o próprio e destrói o que não é próprio. Esse é o mecanismo fisiológico. Pois bem, as doenças autoimunes são aquelas doenças em que o organismo perde essa capacidade de reconhecer o próprio e o que não é próprio e passa a destruir também o próprio. Então, o diabetes insulino dependente seria uma doença autoimune porque as células linfócitos T4, T8, chamadas células assassinas, começam a matar as células betas que produzem insulina. Isto começou, esse conhecimento, em 1929, quando um médico inglês em Birmingham publicou um trabalho que ficou esquecido anos e anos. Ele verificou que numa incidência de sarampo na cidade de Birmingham, houve também uma incidência de diabetes infanto-juvenil, e ele ligou uma coisa a outra. Então, se você fizer a autópsia de uma criança que teve um diabetes cataclísmico, que teve sarampo, coxsackie, uma coisa dessa, vai ver que o pâncreas está como se estivesse inflamado, tivesse uma ação tóxica. Depois verificou-se que também havia aspectos de autoimunidade. Então, hoje, o diabetes tipo 1 é um diabetes em que você pode dizer alguma coisa está destruindo demais aquelas células beta. Aí vem a mensagem que lhe foi dada no seu programa. Começa-se a prever para os próximos 10 anos a possibilidade da gente prever num grupo de pessoas que têm parentes diabéticos, aqueles que poderão vir a ser diabéticos. Por exemplo, uma eventual vacina que impeçam que esses linfócitos assassinos destruam sem método, sem regra, aquelas células que não deviam ser destruídas, que produzem insulina, e com isso você vai impedir que numa endemia de sarampo, por exemplo, muitas crianças que iam ficar diabéticas não sejam. Mas, doutor Procópio, nada novo em matéria de remédio já descoberto. O senhor disse que nós vamos esperar 10 anos para fazer a prevenção, né? Mas nesses congressos e nessa moderna medicina, doutor, não tem nada novo. O que se conhece para diabética, a diabinese, né? Inclusive, doutor Procópio, pegando uma carona na pergunta da Deise, o senhor acredita que o nosso sistema de saúde esteja apto para os diabéticos? Ou como é que o senhor acha que deveria ser? A pergunta é muito boa para você, mas é muito ruim para mim. Porque todo mundo sabe que o sistema de saúde está funcionando muito mal. Mas mesmo há hospitais há hospitais que já tem mercúrio cromo. A coisa está melhorando. Os sobre de hospitais já estão com gás, algodão e mercúrio cromo. Então, um progresso. Mas, saindo da brincadeira, há hoje um número enorme de pessoas, de médicos, de nutricionistas, de enfermeiras, interessadas pelos diabetes. E eu trouxe aqui, por exemplo, para mostrar apoio. Mas, doutor Procópio, eu confesso que eu não entendi. O Chico falou num tratamento que ele viu no Fantástico e numa espécie de remédio. Não foi isso, Chico? Eu queria saber isso. Isso não existe, não é verdade. Mas como é que então é veiculado uma reportagem? Eu posso falar o que eu sei. O senhor assistiu essa reportagem? Não, mas eu acabo de voltar do 12º Congresso Pan-Americano de Endocrinologia. Durante a sua viagem descobrindo o negócio. Pois é, talvez, mas eu já deveria saber. O que há de mais moderno para prevenir o diabetes? Ou, digamos, em termos de medicamentos? Talvez seja isso que o senhor... Não, está dentro da sua pergunta. O progresso terapêutico leva às vezes séculos. O que há de mais moderno é você dizer o seguinte: até 1921, quando a insulina foi introduzida no mercado, todas as crianças diabéticas morriam. Não havia gestante diabética. De 1921 para cá, todas as crianças diabéticas vivem. Então, é um progresso. Agora,
eu ouvi falar sempre de uma pessoa que é diabética, tem problema de operação, de corte, de cicatrização, né? Isso, houve progresso nisso? Não, pelo não menos? houve progresso porque isso não é verdade. Também não é? Não, porque um diabético bem cuidado, vou te dar um exemplo. Agora, nesse minuto, um homem de 30 anos diabético está sendo atropelado em algum lugar aí com traumatismo crânioencefálico. Os médicos, numa equipe bem organizada, checam a sua glicose no sangue, estabelecem o programa e fazem a mesma cirurgia que fariam se ele não fosse diabético. Agora, um diabético descontrolado, caindo aos pedaços, você entende que ele tem infecções. Por exemplo, você já ouviu falar em antrax? Antrax era uma infecção streptococcus que matava os diabéticos até antes da insulina. Não existe mais, desapareceu. Quer dizer que depois da insulina não houve nenhum progresso. Quer dizer, mais tão notório. Se você em tiver termos de medicamento. Olha, se você tiver um pouco de piedade dos médicos, no sentido de que o progresso se faz passo a passo, houve progressos enormes. Por exemplo, o Brasil tem hoje uma fábrica de insulina. Isso é importante dizer, não é? Porque na Segunda Guerra Mundial faltou insulina nesse país e havia câmbio negro. Hoje nós temos uma insulina Biobras que faz excelente insulina. Mas aí a questão, doutor Procópio, não é de ter pena dos médicos, tem que ter respeito, porque são pessoas capazes de criar remédios, cientistas capazes de criar remédios que curem os nossos problemas. Então, vou te mostrar os progressos. Pois é, em termos de medicamentos. E medicamentos novos não, mas as insulinas passaram a ser extremamente purificadas, entende? E feitas no Brasil ou no estrangeiro, que estão à venda no Brasil. Então, crianças diabéticas que precisavam tomar 2, 3, 4 picadas por dia, passaram a tomar uma vez só. Houve um progresso. Tinha uma alergia à insulina, que desapareceu. Os comprimidos hipoglicemiantes permitiu a um grupo de diabéticos mais idosos a não precisar tomar injeção, porque muitos não gostam. Então, isso é um progresso. A educação, é uma observação de que o caminho da doença é conhecer a saúde, o caminho da saúde é conhecer a doença, é do Cervantes isso. Quer dizer, a educação, o programa de educação para a saúde, permite que o diabético tenha uma ideia de que ele tem de ser disciplinado. Ele já mencionou aqui, quer dizer, ele deve ter uma dieta. Como deve ser essa dieta, doutor? A dieta deve ser no conselho do Thomas Parr. Abre os olhos e fecha a boca. Uma pessoa pode viver uma vida sem saber que é diabética? Durante algum tempo, sim. Sobretudo os mais idosos. E muitas vezes eles têm uma diminuição da sua atividade e sem saber. A falta de informação pode agravar a situação do doente, então. Exatamente. E é por isso, Eduardo, é que as semanas dos diabetes, as campanhas que têm sido feitas no país, em todo o mundo, permitem despistar toda essa gente que tinha um diabetes levezinho e que se trata e se sente muito melhor. Doutor, eu queria que o senhor fosse mais objetivo na questão da alimentação. Porque antigamente havia muita restrição na alimentação do diabético. Ele se sentia muito infeliz, porque geralmente são pessoas que gostam de comer. E então havia uma grande restrição. Ainda há essa restrição, ou que diminuiu foi a dosagem da comida? Como é então vamos falar em progresso. Você sabe como era a dieta dos diabéticos no século passado? 800 calorias. Aqueles diabéticos que precisavam um pouquinho, não havia. Então os indivíduos morriam de tuberculose, porque eles comiam a si próprios. Então o diabético hoje come uma dieta livre e controlada. É claro que, e como surgiram os produtos dietéticos, isso veio facilitar muito aqueles que gostam de comer mais, é preciso haver uma certa disciplina na alimentação, fazendo, por exemplo, 4 refeições ao dia, balanceada, e como hoje uma dieta normal, para uma pessoa normal tem em torno de 55% de carboidrato. Carboidrato é pão, são as massas, é o macarrão, etc., que é o que a gente dá ao diabético. O que a gente reduz ao diabético é a quantidade e, sobretudo, as gorduras. Então, um diabético, tomando insulina ou não, tomando comprimido ou não, ele tem de fazer algum tipo de dieta. O meu querido amigo cervejeiro, por exemplo, não estaria bem se fosse magro, mas eu diria que uma certa disciplina alimentar. O que pode e o que não pode comer o diabético? Eu acho que isso é o mais importante. Inclusive, Viviana, uma curiosidade, uma mulher grávida que durante a gravidez apresente o diabetes, após a gravidez, ela é um diabetes em potencial? Porque isso é muito costumeiro durante a gravidez, não é? Não é costumeiro. A incidência é de 5% de mulheres
que desenvolvem o diabetes durante a gravidez. Dessas, alguns o diabetes chama-se diabetes gestacional. Dessas, algumas o diabetes desaparece, outras ficam permanentes. Em regra, reaparece anos depois. Agora eu gostaria que o senhor dissesse então da dieta, né? Porque o senhor tem que ser disciplinado, né? E realmente deixar de comer é uma coisa desagradável, né? Chata. Fechar a boca, fechar a boca é Pode comer desagradável. feijão, arroz, Tudo dentro de uma certa quantidade. Para isso existem as nutricionistas, o médico faz um extra. Mas A dieta seguir, é semelhante àquela do colesterol? de certa forma, sim. Porque você O que não pode, por exemplo? O que não pode? É. Eu gosto de dizer mais o que pode. Falar no que pode. Né? Porque eu posso querer comer caviar e não ter dinheiro para comprar caviar. Você pode comer, olha, o diabetes tem uma dieta normal em que você diminui um pouco a quantidade e a qualidade. Por exemplo, você não come açúcar. Você acaba com os doces, usa os doces dietéticos. Então é apenas uma questão agora, o diabético atualmente, dessa geração, ele tem uma liberdade muito grande. Tem de ter uma certa disciplina. Agora, o que você vê passando, por exemplo, a Avenida Copacabana? Certas pessoas gordas, às vezes com os filhos. Todos estão com sorvete na mão, estão parando de conventaria em conventaria. Isso não pode. Quer dizer que com criança a gente não tem muita alternativa, né? Tem que parar em algum lugar. Não, aliás, você focaliza um aspecto importantíssimo. É uma maldade ficar diabético quando criança, eu acho. Porque comer é uma coisa tão importante que os protestantes rezam antes de cada refeição para agradecer a Deus ter a refeição. Em Minas Gerais, em todos os lugares do mundo, você dá a sobremesa como um presente. E a criança você tira porque ficou diabética. É realmente uma maldade. Mas o senhor sabe que eu acho que a criança até se disciplina mais do que o adulto quando fica. Eu não sei porque eu conheço algumas crianças, inclusive um primo diabético em criança, e a mãe explicou, e a criança entrou na dieta, quer dizer, começou a se policiar. Diferente de adultos que eu conheço que são diabéticos e que se rebelam. Que começam a esconder as coisas para comer, achar que aquilo é um pouquinho só. Eu acho que até a criança começa a se disciplinar, faz parte da sua vida começar por isso que a senhora é deputada, tem uma inteligência assim, franca. A criança aprende cedo quando existe, que é fundamental quando há uma criança diabética. É a contribuição da família, do médico e da própria criança. Com isso ela cresce e estabelece uma rotina na vida dela e depois esquece. Doutor Procópio, muito obrigada por esse esclarecimento. Tá bom?